RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Fisioterapia em Foco, com Alan Dantas. Olá, ouvintes da RCD, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro programa após o Carnaval. Então, primeiro de tudo, um feliz ano novo, um feliz retorno às rotinas, um feliz retorno às suas atividades, que para muitos já começou e para alguns outros ainda vão começar. E aproveitando esse momento sobre rotina, hoje no nosso programa eu gostaria muito de pontuar o assunto postura mais uma vez, mas dessa vez ligada muito mais ao público estudantil. Existe uma preocupação muito grande sobre o desenvolvimento dos jovens em relação à postura, tanto no sentido ligado a como eles se comportam em um ambiente sentado, como eles se comportam no seu próprio desenvolvimento ao longo dos anos, mas também em relação ao peso. Quando eu falo sobre peso, eu estou especificamente querendo falar sobre como carregar materiais. A gente via antigamente aqueles excessos de livros, aquela quantidade absurda de materiais que muitas pessoas carregavam nas mãos, outras carregavam em mochilas de alça nas costas, né? Ou raramente você via as mochilas em carrinho, né? Hoje é mais difícil até ver também essas mochilas. Mas não significa que a gente ainda não veja estudantes carregando materiais em excesso. Então, para esse público, vai aquela dica: voltem a utilizar as mochilas de rodinhas, porque elas sim vão permitir você ter uma maior segurança com o seu próprio corpo, inclusive com o próprio material, né? Vai ficar mais protegido, e maior segurança também em relação à sua coluna. As mochilas de rodinha, elas permitem os materiais serem transportados de maneira mais segura, sem que isso impacte muito na tua postura. As mochilas de alça, elas normalmente deveriam ser utilizadas com uma alça em cada ombro, mas o que a gente normalmente vê, as pessoas sempre dão um jeitinho, ou carrega na mão, ou carrega muito pendurado para um lado, né, com as duas alças em apenas um ombro. A mochila de alça, ela dá a ideia de que você consegue colocar até mais peso dentro dela e que isso não vai trazer nenhum impacto, mas pense, a mochila, quando ela está nas suas costas, ela exerce um peso que te puxa para trás. Esse peso em excesso, a longo prazo, vai trazer uma influência muito grande sobre a sua coluna lombar, porque ela muda toda uma mecânica de centro gravitacional e de alinhamento postural que o corpo da gente naturalmente já tem. Aí você soma isso ao que eu já conversei até em outros programas, a forma que as pessoas sentam, e falando do público estudantil, as pessoas gostam muito de estudar no sofá, estudar na cama, que são locais totalmente inapropriados, porque você não fica em um bom alinhamento postural, o que também ajuda a comprometer todo esse desenvolvimento, né, de postura, e também o público que gosta dos recursos eletrônicos, notebook, celular, tablet, e a forma que esses materiais são utilizados, eu também já falei isso em alguns outros programas, a forma que você senta, a forma que você segura um aparelho na sua frente, a forma que você utiliza o manejo desse notebook, tudo isso vai comprometer a sua postura. Eu digo isso porque cada vez mais, na minha experiência, dentro do consultório, eu tenho visto pessoas mais jovens com problemas de coluna mais sérios até do que pacientes meus de 50 a mais. Então a gente tem que se preocupar sim com o fator postural desde pequeno, né, nesse processo de adolescência, de início de fase adulta, para que a gente aprenda a administrar melhor as possibilidades os impactos, na verdade, que esses excessos podem trazer à nossa vida. Falar em prevenção também é falar em cuidado. Então não deixe de cuidar do corpo, jamais. O movimento, a força, o trabalho do corpo, tudo isso é o que vai permitir a gente ter sempre uma boa qualidade de vida. Um grande abraço a todos vocês, espero vocês no nosso próximo programa, na semana que vem. RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.